Olá! Dentro do cálculo 2, a gente tem um tema, um assunto que é função vetorial. Esse tema já foi tratado, por exemplo, em geometria analítica, dentro do próprio cálculo 1, quando a gente lembra ali de funções paramétricas, né? Então, esse assunto está dentro de cálculo 1, dentro de geometria analítica e também dentro de cálculo 2. Então, vamos lembrar. O que é uma função vetorial? Vai ser uma função que a resposta tem mais de uma coordenada. Então, ela tem a cara de vetor. Então, por exemplo, na primeira coordenada eu tenho uma função 1, na segunda coordenada uma função que eu estou chamando de 2, e na terceira coordenada uma função que eu estou chamando de 3. Mas pode ter 4, 5, várias coordenadas. É uma função de uma variável porque a única variável envolvida é a variável x. Então, o nosso domínio está dentro dos números reais. E a nossa imagem, neste exemplo aqui, como tem 1, 2, 3 coordenadas, a nossa imagem, ela é um subconjunto, deixa eu pôr aqui, do R3, porque eu tenho 3 coordenadas. Se fossem 5 coordenadas, a imagem seria um subconjunto do R5, ok? Então, enquanto a função real de várias variáveis, o domínio tem várias variáveis e a resposta é uma única, um número real, a função vetorial de uma variável, a gente já troca, digamos assim, as coordenadas de domínio com imagem. Né? Então, neste caso, nosso domínio é o número, está dentro dos números reais e nossa imagem está no R2, 3, 4 ou mais. Enquanto a função real de várias variáveis, o nosso domínio, que vai estar dentro do conjunto do R2, do R3 ou mais, e a resposta vai estar dentro dos números reais, tá bom? Então, função vetorial, a resposta tem várias variáveis, várias coordenadas, desculpe. A função real, a resposta está dentro dos números reais. Função de uma variável, domínio está nos reais. Função de várias variáveis, a imagem é um subconjunto do R2, do R3 e assim para mais. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Se a gente tem essa função aqui, f depende da variável x, é uma única variável, então função de uma variável, porém, a resposta dela tem 1, 2, 3 coordenadas, então é uma função vetorial. Na primeira coordenada, a lei de formação é 2x ao quadrado mais 1. Segunda coordenada, 6 menos x. Terceira coordenada, ln de x mais 4. Então, antes, vamos lembrar aqui mais um pouquinho sobre domínio. Então, como que a gente olha o domínio de uma função? A gente vai ver restrições. Então, no caso da primeira coordenada, que eu chamei de f1, a nossa função, a lei de formação é 2x ao quadrado mais 1. O x aqui pode ser número positivo, negativo, zero, não tem restrição nenhuma. Então, aqui o x pertence aos números reais. Na segunda coordenada, que a gente tem a função 2, a lei de formação é 6 menos x. E aqui é a mesma história. X pode ser positivo, negativo, zero, não tem restrição alguma. Então, aqui x também pertence ao conjunto dos números reais. Porém, agora, na terceira coordenada, a gente tem que a lei de formação é ln de x mais 4. E nessa função, aqui tem parênteses, não é módulo. Então, a gente tem que lembrar que ln só existe quando o logaritmano aqui é positivo. Então, x mais 4 não pode ser zero, não pode ser negativo. Ele tem que ser estritamente positivo. E nessa situação, então, o nosso x tem que ser estritamente maior que menos 4. Eu não posso ter aqui, por exemplo, menos 4, porque ficaria logaritmo natural de menos 4 mais 4, isso aqui dá zero, logaritmo natural de zero não existe. Se fosse, por exemplo, menos 10, menos 10 mais 4 dá menos 6, logaritmo natural de menos 6, também não está definido pelos números reais, então não podemos. E então, como que seria o domínio dessa função? Tem que obedecer a este domínio da primeira função e também
o domínio da segunda coordenada e também o domínio da terceira coordenada. Então, tem que ser um domínio que atende às três condições. E aqui vamos lembrar, por exemplo, no método gráfico, do jeito que a gente fazia. Se a primeira função pode ser qualquer número real, então eu tenho todos os números reais. Segunda também pode ser qualquer número real. Então, tá aqui. Porém, a terceira função tem que ser maior que o número menos 4. E é só maior, não é maior igual. Então, se é só maior, como que a gente representava lá na reta dos reais? Era uma bolinha aberta, com valor de menos 4, e a gente quer os valores maiores. Então, a direita está aí. Bem, o que a gente tem em comum nessas três retas? Então, a gente pega a interseção. Vai ser esse trecho aqui, que é maior que o menos 4, né? Então, o que tem de comum aqui, deixa eu até pôr aqui em cima. Então, em comum, nessas três, é só esse trecho aqui. E esse valor é justamente o menos 4. E aí, detalhe, o menos 4 está aqui, o menos 4 está aqui, mas não está aqui. Então, bolinha aberta. Então, o domínio dessa função vetorial vai ser os x, que pertencem aos números reais, mas não é todo e qualquer x. São os valores de x maior que menos 4. Posso escrever dessa forma ou como intervalo. Então, vai de menos 4 a mais infinito. Infinito a gente deixa sempre aberto. O menos 4, como é só maior que menos 4, a gente também deixa intervalo aberto. Se fosse maior ou igual, aí a gente já usaria colchete para representar a bolinha fechada, tá bom? Bem, e como que fica a resposta dessa função se eu aplicar para o x2? Então, quanto que é o f de 2? A gente volta lá nessa lei de formação, 2x² mais 1, substitui o x por 2. Então, esse 2 aqui está no lugar do x. Segunda coordenada, 6 menos x. Então, no lugar do x, eu vou colocar 2. E a terceira coordenada é ln de x mais 4. Eu venho aqui no lugar do x e coloco um 2. Então, a gente substitui o x por 2. E aí, fazendo as contas, então, 2² fica 4. Nessa primeira coordenada, então, vai ficar 2 vezes 4 mais 1. 2 vezes 4 dá 8 mais 1, fica 9 na primeira coordenada. Segunda coordenada, 6 menos 2 fica 4, e já está aqui embaixo também. Logaritmo natural de 2 mais 4, então 2 mais 4 fica 6, logaritmo natural de 6. Então, essa função f aplicada no número 2 me deu essa resposta aqui, ou seja, essa resposta com 3 coordenadas é o que a gente lembra lá de geometria analítica sobre vetores. Então, primeira coordenada, a gente olha no eixo x, segunda coordenada no eixo y, terceira coordenada no eixo z. Isso aqui me dá um ponto lá no R3, ok? Ah, mas se eu quiser a derivada dessa função, como que eu faço? Vou derivar cada uma das coordenadas. Então, derivada da primeira, da segunda e da terceira. Então, a derivada dessa função, deixa eu até escrever aqui no cantinho, vai ser a primeira função que eu vou derivar. Na segunda coordenada, vai ser a derivada da segunda função. E na terceira coordenada, a derivada da terceira função. Então, neste caso, derivada de 2x² mais 1 vai ficar duas vezes a derivada de x² é 2x. Derivada da parcela 1 vai dar 0. Derivada de 6 menos x, bem, derivada de 6 dá 0. Derivada de menos x fica menos 1. E a derivada de ln de uma função de x? Fica a derivada da função sobre a função. Então, vai ficar derivada de x mais 4 sobre x mais 4. E aí, voltamos. Então, 2 vezes 2x, primeira coordenada vai ficar 4x. Segunda coordenada já tínhamos menos 1. Terceira coordenada vai ficar derivada de x dá 1. Derivada da parcela mais 4 dá 0. Então, 1 mais 0 fica 1. Deixa eu até arrumar aqui. E embaixo, denominador, x mais 4, ok? Então, esta aqui é a derivada da função f de x. Então, a derivada de uma função vetorial, a gente deriva cada uma das coordenadas, ok?